Olá, começa agora pela TV Câmara de Araçatuba mais uma edição do programa Identidade Pública. O nosso convidado de hoje é o advogado, professor universitário e ex-vereador e ex-presidente da Câmara, Clemente Cavazana. Clemente Cavazana é casado, tem 3 filhos e foi vereador por 3 mandatos, desempenhando em todos eles a função de líder do Executivo. Vale lembrar que foi líder do governo de Domingos Andorfato, de 1993 a 1996, do segundo mandato da ex-prefeita Germínia Venturoli entre 1997 e 2000, e também do ex-prefeito Jorge Maluli Neto, já no seu segundo mandato, de 2001 a 2004. Clemente, é um prazer tê-lo aqui conosco. O prazer é todo meu e também quero aproximar-me da população para dizer da minha satisfação em estar aqui ao lado da TV Câmara e ao lado desses moços que estão aqui para me ouvir, no sentido de que a democracia esteja sempre ampla e liberal e próxima a todo cidadão. É uma satisfação muito grande. O senhor nasceu na cidade de Araçatuba, onde o senhor, inclusive, trabalha e milita na educação até hoje, visto que também foi professor universitário. Em que bairro, precisamente, o senhor nasceu aqui em Araçatuba? Olha, eu realmente nasci na zona rural, no bairro da Água Funda, e militei lá naquele lugar ainda pela escola primária. Depois residi em Araçatuba, o curso secundário e depois o superior. Mas nasci realmente no bairro da Água Funda, que é hoje um bairro que praticamente é cidade. Eu não tenho mais nada que era da zona rural. E o senhor vem de uma família numerosa? Bem, a família minha não é muito numerosa, mas é relativamente numerosa. E quais as principais lembranças que o senhor tem da família, da infância, no bairro em que o senhor foi criado, na zona rural? O que vem na cabeça, assim? A população que esteja me ouvindo, entenda o que eu vou dizer agora. A minha grande lembrança, que eu tenho mesmo, era da educação familiar. Eu vivia ao lado dos meus pais me fiscalizavam, olhavam meus boletins, procurava me indicar o caminho certo, evitar que eu procurasse o errado. Então, essa é a lembrança que eu tenho, uma educação que saiu da base familiar para depois se estender para outra base da educação cultural. Uma educação vigilante, mas não repressora, necessariamente. Ela também era repressora no ato necessário. Talvez a ausência da repressão hoje da família é que dá liberdade excessiva ao jovem. Então, a minha grande saudade é da minha forma educacional com a qual eu vivi. E olha, eu vou dizer, mal ou bem essa educação eu transmiti aos meus filhos, que até então eu os acompanho em todas as suas atividades, em todas as suas ações, não criticando, mas sim orientando e enaltecendo, porque o dia de hoje é bem difícil do dia de ontem. Eu venho acompanhando os dias para dizer qual deles é melhor para eles e para os netos também, que estão ao meu lado. Lá tem 8 netos, que eu estou orientando. E às vezes eles acham que o avô é um pouco quadrado, mas eu concluo que esse quadrado meu é mais redondo do que essa sociedade que está vivendo hoje, um dia que não é o dia real, social e familiar e altamente responsável para o jovem. Não concordo com a educação além família. Concordo com a educação família ligada a depois a escolaridade e a própria sociedade. Eu acho que o pai é o grande educador, penso eu. Ok. Bom, e por falar em educação, o senhor se lembra pelas escolas que o senhor passou no município de Araçatuba? Quais foram as principais escolas? Aqui eu fiz meu primário no 2º grupo escolar, que era o finado professor Borges. É muito antigo isso, mas foi lá que eu fiz. E depois eu tive fazendo o curso de professor primário na escola do Joaquim Dirbo. E depois eu sou contador também, tenho minha atividade, tinha meu escritório, fui fazer direito na faculdade de Presidente Prudente. E de lá eu sou da 2ª turma, que realmente se formou e está aqui em atividade em Araçatuba. Conserva grandes amizades desde então, seja da escola primária até o nível superior? Eu realmente tenho que dizer ao povo de Araçatuba que eu não tenho inimigos, não. Eu tenho só amigos, porque eu pauto por um princípio muito normal e ético. Não sou deselegante, não sou desonesto, tenho a dignidade, tenho a moralidade, tenho a grande honra de dizer que a minha família é como se fosse a família de todos. Eu vejo todos iguais. Eu tenho minha propriedade rural, meus empregados são minha família, eles almoçam na minha casa, na minha mesa, e assim sucessivamente. Então,
Eu acho que essa minha formação é uma formação, não é idealista não, é realista. O senhor também é produtor rural? Também sou produtor rural. Tenho uma propriedade aqui, duas aqui e uma em Mato Grosso, onde eu também vivo com harmonia total. Total. Não há nada que meus funcionários realmente eu remunero à altura, dou a eles condição de saúde, faço tudo o que eles precisam. Porque o empregado, para mim, é um continuador da minha atividade e é uma pessoa que deva merecer a atenção e o respeito e, acima de tudo, a honestidade. Falo só para os meus empregados, como falo no meu escritório. Não quero que me minta nada e nem me tire nada. Me peça, que eu aceito. Então, esse é o modo de vida. E como foi o Clemente Cavazana adolescente? Quais eram os principais passatempos do seu quando adolescente? Olha, a minha adolescência não tem muito o que escolher, não. Hein? A minha adolescência era os bailes normais que iniciavam às 8 horas e terminavam meia-noite. E futebol, que é que não tinha físico, não tinha o instrutor, era um cidadão que se dedicava a formar um time. Então, nós jogamos muito aqui na assistência, que era um time que eu fui campeão por ele naquela época, e também no Círculo Operário. E também militei muito aqui no estádio, através de atividades esportivas, mas ficou realmente restrito ao campo do futebol, que era na realidade, e os bailes que nós tínhamos naquela época como divertimento. E para a minha felicidade e a minha grande satisfação, nós não tínhamos nenhum tipo de entorpecente. Diversão de cara limpa. A diversão talvez pintasse lá, porque também cerveja, mas é um copo, dá com um pouco de aguardente, mas tudo regrado. Nós não tínhamos esse problema que estamos tendo hoje, que é o entorpecente. Hoje parece que se vai em baile, só se dança bem se tem a influência desses fatores, né? Mas foi uma adolescência muito assim. Tá? Mas dizer, olha, que a minha adolescência eu não fumo, não bebo e não jogava futebol. Eu tenho 75 anos. Para quem está me vendo aqui, está achando que o moço não estou mesmo. Vou dizer de coração para vocês agora. Daqui para baixo, está um pouco de deficiência, eu tenho mesmo. Mas daqui para cima eu estou mais hábil, mais ágil, mais assim, captador daquilo que aprendo e leio, estudo, do que tempos atrás. Então, essa minha juventude é que está me dando esse requisito hoje, de ter saúde, porque eu realmente não tive vício nenhum. E também de estar habilmente, intelectualmente, trabalhando normalmente, dado que a minha saúde foi preservada. Sobre o seu passatempo preferido, que é o futebol, em que posição o senhor jogava exatamente? Eu jogava numa posição de zagueiro. Era na contenção moço, ali. Era um moço muito violento, hein? A lá Felipão, a lá Dario Pereira, com era mais perfil? Mais ou menos Gamarra? Eu nunca deixava para amanhã, fazia na hora lá no campo. Eu não era um moço assim controlado. A bola passa, o atacante que, não. Às vezes eu deixava a bola, o adversário não, você entendeu? Então, jogava nesses bairros todos, tinha essa felicidade, mas tive problema de fratura de perna, fraturei de outro também, não há problema não. As compensações se faziam dentro do campo, mas sem não havia exame para ver se a pessoa estava dopada, não existia nada disso. Era uma coisa assim tão natural e era tão amiga que depois nós acabávamos os jogos, nós íamos nos bailes juntos, dançávamos, não tinha nada que levasse uma inveja. Sem revanchismo fora de campo, né? Não tinha isso. Clube do coração? O meu clube do coração, na verdade, foi Assistência Futebol Clube, que era lá no Círculo Operário de Araçatuba. E no futebol paulista? No futebol paulista eu sou São Paulino, viu? Eu sou São Paulino e estou meio decepcionado, mas sou São Paulino. Que coisa boa. Então, futebol à parte, é importante também relembrar que o senhor é um dos com maior longevidade e também um dos mais notáveis advogados do município de Araçatuba. Como nasceu essa paixão pelo direito? Tiro notável. O direito me apareceu na vida porque eu sou um homem de diálogo. E eu não vi em outra profissão local para que eu pudesse dialogar a parte social de uma comunidade. Eu via no direito, como vejo até hoje, a única ciência que me dá a condição de eu fazer uma autodefesa. Eu tenho direito do contraditório, a ampla defesa, assegurado pela Constituição. Eu, quando vi uma injustiça, por que eu não vou ser advogado amanhã para corrigir esses fatos? E é bom que a Araçatuba saiba, eu sou um homem que milito muito na justiça de Araçatuba. E eu tenho visto, às vezes, umas injustiças dentro da Casa da Justiça, mas não injustiças assim que ficasse análoga à defesa do advogado. Ele sempre teve a oportunidade de se insurgir contra aquela injustiça.
Então me nasceu essa vontade de ser advogado por esse motivo. Eu tenho exercido essa profissão sempre olhando a parte social, sempre olhando a parte menos favorecida, sempre olhando aqueles que realmente têm necessidade de justiça e que realmente o acesso é muito difícil. Hoje tem defensoria pública, tem as faculdades, tem, por exemplo, a procuradoria, mas quando nós iniciamos não tinha nada disso. O pobre realmente sofreu com relação à justiça. Às vezes, com tanto direito, pagava por obrigações que não existiam, mas ele pagava. Então, o direito me surgiu na cabeça por isso. Eu tenho feito isso com bastante abnegação. Se você for no meu escritório, você vai ver lá que 80% da minha clientela ainda é de pobres. Graças a Deus. Correto. O senhor tem 3 filhos. 3 filhos. Quantos deles seguiram a carreira do direito? Olha, eu tenho uma filha que é a doutora Edna, que mexe com direito de família, por sinal, uma grande advogada nesse ramo. O senhor influenciou na escolha deles? Desculpe já perguntando assim. Okay. O senhor influenciou na escolha deles? Não influenciei na escolha. Não. Eles se influenciaram na minha atividade. Okay. Na verdade, é uma coisa muito séria com relação a... Por isso que eu falo, a educação está na família. Meus filhos me olharam como exemplo para ser advogado. E eles têm o mesmo tipo, o mesmo campo de ação, a mesma formação. Tal. Eu tenho o Wagner, que é outro que mexe muito bem com o direito civil e mexe com o direito trabalhista. Eu mexo mais com civil e criminalista. Mas eu gosto muito do crime, porque é onde eu mostro à sociedade, naquela tribuna, onde vai o direito de ir e vir, e onde vai o contraditório, não dentro da norma jurídica, dentro da parte social. Eu gosto de ver o homem na sua formação. Quantos cidadãos pagam por uma criação que ele não é culpado, mas que chega na justiça e ninguém analisa, e o condena como se ele fosse o culpado pela criação dele. Então nós olhamos bem esse campo de ação e dizemos à sociedade de Araçatuba que procure sempre o advogado que conheça a sua casa, que olhe, por exemplo, às vezes, eu estou falando agora, defende-se um homem que cometeu um homicídio porque brigaram, mas vai na casa dele saber por que brigou. A casa dele tem um quarto, uma sala e uma cozinha, é ele, a mulher e 5 filhos. Não me pergunta como é que ele repousa, porque eu também não sei. Só sei que há, evidente, dada pelo Estado, uma casa que incentiva uma criação que não é normal, não é natural. Não quero falar, mas vou falar, a cidade sabe que eu não tenho, ela é imoral. Casas onde a habitação não é humanitária, é imoral. O governo devia dar, realmente, uma casa onde a pessoa pudesse sustentar e educar sua família na parte social e moral. Agora, pergunta-se, vai ver como é que é. A casa não tem muro. Então aí é que saem realmente muitos crimes, e que nós, advogados, sempre olhamos por que o homem comete o delito. Às vezes não é porque ele quer. Só tem aquele que é o criminoso profissional. Não. Esse não sou defensor. Mas do ocasional, sempre eu serei. Perfeito. Neste primeiro bloco, você pode conhecer um pouco da história de vida, o histórico profissional do nosso entrevistado de hoje, convidado especial, Clemente Cavazana. No bloco seguinte, você vai conhecer também toda a história deste nosso convidado especial, que também foi presidente da Câmara e vereador aqui de Araçatuba. Eu aguardo você. Esse é o mundo aqui fora, bonito, colorido, cheio de vida. Eu não sei exatamente quando você vai chegar, mas eu sei que tudo vai acontecer naturalmente. E eu estarei contigo e farei o melhor com toda a segurança. Eu tô pronta para sua chegada. Toda mulher está, é natural, assim como é natural o amor que eu já sinto por você. Parto normal, deixa a vida acontecer naturalmente. Ministério da Saúde, Brasil, um país de todos. De volta ao segundo e último bloco do Identidade Pública, que recebe hoje como convidado especial o Dr. Clemente Cavazana, vereador, ex-vereador e ex-presidente dessa casa. Clemente, você estava falando no início no nosso primeiro bloco da influência positiva que a família traz para dentro da sua convivência, principalmente nas suas conquistas pessoais. Qual que é realmente, o senhor saberia dimensionar qual a importância da família hoje nas suas conquistas que o senhor vem obtendo ao longo do tempo?
Eu acho que o primeiro requisito é o exemplo do pai e da mãe. O exemplo paterno e materno é realmente o preâmbulo de uma vida que você vai enfrentar pela frente. Ah, mas meu pai é bandido. Bom, esse não é o pai que eu estou falando. Eu quero falar o pai que eu exerço como função. O exemplo e, acima de tudo, a educação para com os filhos. Diálogo. Filho não se educa batendo. Filho se educa dialogando, informando e exemplificando. O filho gosta muito de exemplo. Ele quer que o pai dê um exemplo para ele, que aquilo que ele está falando está certo. Porque ele é contestador. Ele tem o princípio do direito de defesa. Ele fala, então sempre que o pai coloca um exemplo, o filho abaixa a cabeça e assume aquele exemplo como comportamento de vida futura. Isso os sociólogos que me perdoem se eu estiver errado, mas eu estou pronto para discutir isso em qualquer hipótese. O exemplo paterno, não há filosofia nenhuma que iguala com a leitura. O exemplo está aí. Falo para você, vivo essa vida natural em razão de que, se você for no meu escritório agora, meus filhos estão lá, como se empregado fosse porque eu tenho empregado. Eles têm o mesmo padrão, o mesmo ritmo de vida, eles não têm nenhum privilégio, nem a mais e nem a menos. E eu também não. Eu sou o primeiro que chego e o último que sai. Mas dou a eles todos os requisitos de exemplo para que eles tenham uma vida digna. Então, essa educação que eu falo... em consonância mesmo, em consonância total, e sem segredo. E pedindo sempre que não me falte com a verdade e não me tire nada, me peça. Perfeitamente. Bom, esse segundo bloco você vai se pautar bastante pela política, né? E eu já começo logo perguntando para o senhor, como surgiu esse interesse em fazer política aqui no município de Araçatuba? Olha, eu sempre fui convidado para participar de partidos políticos. Eu fiquei no PMDB há muito tempo sem sequer... O senhor é afiliado ao PMDB Eu sou afiliado ao PMDB ainda. Agora, acontece o seguinte, eu resolvi ser político para ampliar esse meu leque de amparar a parte social negativa de Araçatuba, que ganha de todas e qualquer cidade da região, praticamente. Não estou falando isso em termos pejorativos, não é isso? Estou falando que, então, eu, como vereador, eu ampliei esse leque meu de condição. Se eu não aposentei 200 ou 300 pessoas que nem sabia que direito tinha, não foi menos que isso. Essas aposentadorias, casas, eu sempre procurava, olha, vamos ver quem mais precisa, fazendo justiça de todas as maneiras. Então, o que me levou a ser político foi para ampliar esse leque social que eu sempre queria. E eu fui político por 3 mandatos. E se você me perguntar, mas por que não mais? E por que não mais? Agora vem a história que eu quero deixar um parêntese nisso. Política para mim é ciência. E ciência se resolve com ética. E eu não tinha como resolvê-lo na época com ética mais. A política, na época que eu perdi a eleição, ela teve realmente ângulos assim, que nós não podemos falar, nem podemos transmitir, porque não há prova, mas que existiram. E a política elegeu-se aqueles que não que era preferência, mas aqueles que tiveram mais assim atividade que não são por nós comungada para conseguir votos. Então, o que me afastou da política foi isso. Por isso que me deixa hoje um pouco preocupado. Vocês da imprensa procurem fazer com que a política seja uma ciência e não tenha individualismo, tenha coletivismo. E vereador não é profissão. Por favor. Vereador é alguém que quer ajudar a população. Ser vereador não é profissão, vai dizer que a CLT não nos comunga esse direito. Mas ser vereador não impede que você seja professor, que você seja comerciário, que você seja papadeiro. Você pode ser qualquer coisa. Mas não pode ser meio de vida. Então tem outra maneira de você, sim. Não é a Câmara que vai te dar subsistência, a Câmara vai te dar condição de você criar subsistência para aqueles que mais necessitam. Parte social da cidade, para olhar. Então, quando fala isso para mim, fala, mas o vereador, a Araçatuba teve 21 vereadores, 19 vereadores. Eu não sou contra o número de vereadores. Tenhamos um vereador a mais, 2, 3, mas diminuamos o vencimento, porque ele não é emprego. Pode criar mais vereadores para fiscalizar e arrumar a cidade com menos, ou até o valor que está se gastando com 12, porque a cidade é grande. Então não é o número de vereador, o valor é que está sendo dispensado. Vamos aumentar mais o número de vereador sem aumentar a despesa da Câmara. Aí fica mais bonito, mais representativo, porque a política é representatividade.
Quantos bairros aqui que nem sabe se tem vereador, nem conhece vereador. Talvez de lá saísse alguém que tenha também o âmago político, a força, a vontade. Agora não. Quer restringir, eu não estou falando deputado é outro departamento. Okay. Quer restringir a atividade de um vereador como profissão, eu sempre fui contra. E sempre falei aos meus colegas vereadores, quando presidente da Câmara, ó, meus amigos, tudo que tem que ser feito, tem que ser perfeito, porque se imperfeito é refeito, nunca mais fica perfeito. E é uma realidade isso aí. Nós temos que pautar sempre por uma perfeição, e não com interesse pessoal. O interesse pessoal nada mais é do que criar a parte social mais fragilizada ainda na sociedade. Quando alguém quer aparecer, alguém vai desaparecer. E aí é que vê o número. Quando alguém aparece, muitos desaparecem. Então é isso que eu não queria na política, por isso que me levou a ser política. E trabalhei bonito nisso aí. Trabalhei bem mesmo. Se hoje eu saio por aí, todo mundo fala, graças a Deus sou aposentado. Graças ao senhor. Eu nem lembro mais quem são, porque eu sou um péssimo fisionomista. Amanhã eu vou te ver na rua, não vou conhecê-lo. O que eu conversar aqui está gravado. Daqui para cima é uma perfeição. Para baixo eu sei que está meio recambiado. Mas eu quero dizer isso, a política é uma ciência que deve ser preservada com espírito humanitário, senhores vereadores, humanitário. E o número de vereador nada mais é do que mais representatividade, porém sem despesa para o município, sem despesa para nós. Não há 21, põe 21, diminui-se um pouco do valor, deve ter mais gente olhando, mais gente fiscalizando, mais gente trabalhando. Esse que é o fator político-ciência, não é restringir o número com despesa grande, sem condição de fiscalização do total do território, que é uma cidade como Araçatuba. Perfeito. Doutor Clemente, nós damos uma pesquisada na sua atuação parlamentar aqui na Casa, aqui na Câmara de Araçatuba, e a gente constatou que em todos esses 3 mandatos que o senhor exerceu, portanto 12 anos devotados ao Legislativo, o senhor sempre desempenhou a função de líder do Executivo. Nós citamos aqui o exemplo do Domingos Andorfato, né, no seu primeiro mandato, primeiro e único mandato, né, como mandatário aqui do Executivo, do Jorge Maluri Neto no seu primeiro mandato também, e na Germínia Venturoli, que foi no segundo mandato. O que o levou exatamente a exercer uma função de líder do Executivo? Eu, lendo os jornais esse dia atrás, vi da dificuldade de se ter um líder para o governo de Cido Sérgio e Carlos Fernandes, que são pessoas que eu abono em todos os sentidos. Eu acho que, se eu estivesse como vereador, eu iria lá e falar, olha, se o meu nome servir, eu coloco na mesa. Porque ser líder é ajudar o Executivo na elaboração de bons projetos e sustentá-lo aqui em plenário. Trazer o quê? Trazer a necessidade e o exemplo, já em plenário, para que os colegas saibam. Então, ser líder é acompanhar o projeto até aqui, já conhecendo todos os seus âmbitos. Agora, eu também gosto de ser líder. Por que eu gosto de ser líder? Porque eu gosto que todos falem para mim o que sinto, o que eu quero falar a todos o que eu sinto. Então é essa história. Mas ser líder, segundo os vereadores, na época, olha, você vai perder seu prestígio político. Prefiro o prestígio político perdido, mas socialmente exercido, do que ganho de maneira anormal, que é ficar escondido. Eu sou líder, sabe o que eu falei para os meus liderados? Falei isso para o doutor Domingos, com quem eu fiz faculdade, honro muito, é colega meu, é um homem, pessoa que eu tenho um grande amigo meu. Falei, Domingo, serei seu líder para as coisas justas. Dona Germínia, serei seu líder para as coisas justas. Doutor Jorge Maluri Neto, não sei teu partido, mas serei seu líder para as coisas justas. Nenhum desses 3 prefeitos me apresentaram nada que não tivesse legalidade e moralidade. Porque tem muita coisa que é legal, mas é imoral. Eu também não aceitava isso, não é isso? Então eu, na hora lá, eu tinha esse privilégio de falar, não faça assim, não dá certo, porque tal. Então eu acho que ser líder é um privilégio que eu tenho. Eu ponho isso no meu currículo. Eu fui líder de quem não era do meu partido. Pô. Eu fui líder por uma Araçatuba. Fui líder por um prefeito que tem que examinar, olhar, trabalhar. Tá? E foi líder de uma Câmara que sempre me olhava, conhecimento, pensamento. Vamos ver o bem da cidade, a forma. Agora, mas ser líder não é nada. Líder é mais um problema que você tem, mas é mais soluções para os problemas que a cidade tem. Você está aqui pela cidade, não está aqui para os seus problemas. O tema da minha próxima pergunta. O ônus é grande? O ônus é muito grande. Olha, você tem ônus de todas as espécies. Por quê? Porque a cidade entende que o líder é aquele que vai no prefeito e consegue o que quer. Eu nunca pedi a prefeito nenhum impossível.
mas sempre exigiu o possível, entendeu? Pode perguntar para os 3 prefeitos, pode fazer, o Maluf está aí, o Domingos está aí, o Angelina. Nunca. Eu só pedi o possível, e no possível tem que me atender. Então, eu seria um líder assim. O que eu olhei, eu vi, acertei. E vou dizer mais, eu me sinto muito gratificante por ter sido líder do Domingos, líder da Germina e do Maluf Neto. Mas no meu trabalho, na minha condição, eu tenho certeza que nada houve que pudesse deturpar ou então danificar ou diagnosticar os atos deles como imorais ou ilegais. Para mim, não. E o reflexo dessa liderança dentro da Câmara, lhe custou algumas inimizades? inimizades? Olha, a Câmara de Araçatuba, na época, ela era muito... tinha influência muito partidária, não é isso? Mas sempre convivi bem. A atual presidente, a doutora Edna, do PT, eu era líder do prefeito na época. E nós tivemos inúmeros entreveros, mas dentro da dinâmica do respeito a cada um na sua função. Eu fui sempre combativo com ela, e ela comigo, com os demais vereadores também, mas respeitadores. Nós não tivemos esses fatos assim que pudesse impregnar a Câmara como um lugar de bastardo, um lugar de... Não. Os partidos tinham realmente contra o líder, porque quando o projeto cai aqui, não tem mal o prefeito, aí tem o líder, é ele que vai receber as pancadas. É imprescindível a figura do líder. Mas eu sempre colocava dentro da normalidade da legalidade. Falo para você de coração. Eu trabalho na minha vida porque minha vida é formada por leis. E leis me diz que ninguém vai me fazer subestimar. Porque a lei me garante. Também não uso a lei para subestimar ninguém. Então é tão bonito viver isso. Então por isso que eu fui líder. Eu parabenizo o Maluf, o Domingos e a Gemília por terem me dado esse privilégio. E se eu estivesse aqui, eu já tinha posto o boné em cima da mesa do Ciro e do Carlos Hernandes. Então aqui, ó, se servir, está aí, apolítico para o bem de Araçatuba e para as coisas morais e não atos anormais. Bom, esse é o líder que precisa ter em Araçatuba. E eu espero que os vereadores estejam me ouvindo um dia, procure, põe esse boné na mesa. Tem gente que pode ser líder, conhece direito, conhece presidente, pode, então vai. Porque é bonito ser vereador, ficar escondido, eu tenho medo de ser. Vereador não pode ter medo de nada. Por que medo? Qual a razão? Você tem que ter o quê? Disposição, otimismo, para poder realizar. Agora, por que ser líder e mentira? Você tem que fazer uma gestão normal, trabalhada, justificada e tal. Sendo líder ou não líder, ela não tem diferença. Agora, eu perdi a eleição porque foi líder? Se eu perdi a eleição porque foi líder, meus caros aratubenses, eu ganhei a eleição. Quem perdeu foram outros. Rapidamente, nós temos 30 segundos para terminar o programa. O senhor ainda almeja, nos próximos 3 anos, conseguir uma cadeira aqui na Câmara? O senhor é candidato nos próximos 4 anos nas eleições municipais? Eu não vou dizer que não. Porque eu acho que a política ela é dinâmica. Eu realmente, se tiver uma oportunidade contrária à minha família, que realmente o meu escritório sofreu com isso, bastante também eles. Foi um exemplo que eu dei que para eles não foram positivo, mas eu fiz entender que, em razão do que eu falei, foi positivo. Mas a política, como o direito, não me sai da vida. Eu prefiro terminar meus dias na minha mesa, no meu escritório, na minha biblioteca, e, se possível, legislando. Que é a coisa mais bonita que tem. Ser fiscal de alguém é muito importante. Você tem responsabilidade para exercer o ato e tem mais responsabilidade para denunciá-lo. Então, cuidado com as denúncias. Denúncia infundada dá falso, é perigoso. Então, eu, aqui na Câmara, nunca deixei que isso acontecesse. Falar, não vamos fazer denúncia que não tem uma prova concreta, porque, para mim, prova concreta é aquela que é robusta de documentos lícitos. Então, existe prova concreta quando tem documento que justifique isso. Não conversa, não indagação. E coisinhas mínimas também. Pessoal, também o povo de Araçatuba que tem me ouvindo, e os vereadores, não vamos desestabilizar essa administração. Vamos dar crédito para que Araçatuba se renasça, possa viver assim, um ambiente diferente. Ora, o Carlos Hernandes e o Cido, meus amigos pessoais, sou de outro partido, tudo bem, mas eu torço por eles, acredito neles e até endosso. Por quê? Não dá para resolver os problemas de Araçatuba do dia para a noite. Pelo amor de Deus, quem conhece os problemas tem que saber que eles têm que dar o ponto de si. Eu já vi o Cido sair na televisão, onde já vi ele um pouco mais velho, viu? Não sei porque já vai, realmente é desgastante essa atividade. Eu fico por aqui, meu muito obrigado a todos e a vocês. Foi muito bom contar com o senhor aqui, doutor Clemente, no nosso Identidade Pública, e fica o convite para uma próxima oportunidade. À disposição. Obrigado. O Identidade Pública de hoje recebeu
o professor universitário, o advogado, o ex-vereador e também ex-presidente da Câmara, Clemente Cavazana. Na próxima semana nós nos reencontramos com mais um convidado especial. Um abraço e até lá.